Oi, hoje eu quero conversar um assunto que eu acho de suma importância, que é vitimismo e quando realmente somos vítimas de uma situação. E às vezes nós temos dificuldade de entender por quê. Porque às vezes nós nos policiamos tanto para não nos acharmos vítimas de uma situação, de não nos vitimizarmos, que nós acabamos não percebendo quando realmente estamos sendo vítimas de uma situação. Mas o que eu quero falar é que não importa se você está sendo vítima ou se eu estou sendo vítima ou se nós estamos vitimizando. A questão toda não é essa. A questão toda é como nós vamos nos portar diante das situações da vida. E eu quero deixar como base o capítulo 3 do livro de Esther e o versículo 1, somente a primeira parte, que diz o seguinte: E depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã. Você pode me perguntar, mas Tânia, que coisas são essas que aconteceu? A Bíblia fala, nesse livro de Esther, tem alguns personagens principais, e um deles é Amã, o Mardoqueu, a Esther e o rei Assuero. Mardoqueu, ele trabalhava na porta do rei, ele vivia na porta do rei, na porta do palácio. Sendo que ele não estava na porta do palácio porque ele era fofoqueiro, não. Ele não queria saber das fofoquinhas do palácio, não. Ele estava na porta do palácio porque o trabalho que ele exercia ele tinha que ficar ali. Ele não tinha acesso ao rei, ele não tinha acesso nem a sobrinha dele, que era Esther. Mas ele ficava ali, ao ficar ali trabalhando, ele tinha acesso a informações. Muitas pessoas passavam por ali, ele ouvia coisas, e numa dessas descobertas ele descobriu uma trama para matar o rei Assuero. E quando a gente descobre alguma coisa, quando existem situações na nossa vida que a gente precisa fazer escolha, e as escolhas que nós façamos, não importa qual seja, terão consequências, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E a consequência E não foi diferente com Mardoqueu. Ele descobriu a trama, no capítulo 2, termina com ele descobrindo, salvando a vida do rei Assuero. E inicia-se o capítulo 3 dizendo o seguinte: depois dessas coisas, Amã foi exaltado. Ele poderia se vitimizar dessa situação, ele poderia dizer, poxa, mas eu salvei a vida do rei e o outro foi exaltado. Ele não ficou se vitimizando com isso. Mas, quando Amã foi exaltado, foi feito um decreto onde todos tinham que se prostrar diante dele. E Mardoqueu, provavelmente por causa da sua religião, ele não aceitou se dobrar diante de Amã. Não vou. E as pessoas observando isso, se você for lá no versículo, você vai ver que as pessoas começavam a se incomodar com essa atitude de Mardoqueu. E queriam saber se ele ia continuar se portando dessa forma, se a vida dele fosse colocada em perigo. E falado para Amã, dizendo, olha só, o Mardoqueu, o judeu, ele não se prostra diante de você. Aquilo ali foi o suficiente para que Amã parasse de dormir, não comia direito, não comia, e passou a vida toda dele ali, a partir daquele momento, a querer perseguir Mardoqueu. E é isso aí, ali entra a nossa história. Por quê? Porque Mardoqueu, ele foi vítima realmente de uma situação de uma perseguição. E talvez esteja acontecendo a mesma coisa com você. Talvez dentro da tua casa, ou dentro da igreja, dentro do seu trabalho, que geralmente igreja, casa e trabalho são os lugares aonde nós passamos a nossa vida. E são justamente os lugares aonde nós passamos por maiores dificuldades, aonde nós somos provada, digamos assim. E muitas das vezes a prova, ela vem por alguns motivos. E talvez um dos motivos que nós enfrentamos alguma adversidade é por causa da oração que muitas das vezes nós fazemos na nossa sinceridade. Às vezes nós viramos para Deus e pedimos sabedoria. Às vezes nós pedimos para Deus para que nós sejamos cada dia mais aperfeiçoada para Ele. Às vezes nós pedimos para Deus sermos mais sinceros, mais íntegros, sermos mais íntegros mesmo, né? Inteiro, para que Deus tire toda a mediocridade da nossa vida, porque ser medíocre é ser mediano. E a Bíblia diz, ser mediano, biblicamente falando, é como se nós fôssemos morno. E a Bíblia diz que quem é morno vai ser vomitado da boca de Deus. E muitas das vezes em oração a gente pede todas essas coisas para Deus, né? Para sermos pessoas melhores, seja como cristão, na família, no trabalho. E às vezes a gente quer que aconteça lá do céu, que desça um pó de pirlim-pim-pim, né, sobre a nossa vida, e que
simplesmente tudo mude e nós passamos a ser pessoas melhores, mais sábias, pessoas mais inteligentes, pessoas mais santas, mais prudentes, mas não acontece. A nossa oração, ela é respondida com Deus muitas das vezes em situações. Acontecem situações na nossa vida aonde será desenvolvida em nós a sabedoria, a prudência, o equilíbrio. Nós nos tornaremos a partir das circunstâncias da vida aquilo que nós pedimos em oração. E muitas das vezes nós começamos a questionar a Deus quando tudo começa a sair do lugar. Quando as tempestades, elas se formam. Aí nós temos, né, tendência de nos vitimizarmos. E essa história, ela nos relata que em nenhum momento Mardoqueu ficou se vitimizando. Ele foi vítima de situações, de fofocas, de intriga, de perseguição. Ele foi vítima mesmo das situações que estavam acontecendo, mas ele não se vitimizou. Quando ele viu que a situação estava demais para ele, quando ele viu que ele não ia poder suportar, que a própria vida dele estava em perigo, não só dele, mas de todo o povo dele, ele foi clamar, ele foi buscar o Senhor. Foi a forma que ele encontrou de fazer, não somente ele e da rainha Esther, que era a sobrinha dele. Eles precisavam fazer alguma coisa. E talvez você esteja enfrentando o mesmo problema. Talvez a sua casa esteja em desordem, seja com seus filhos. Muitas das vezes você olha e você diz: Senhor, eu criei a minha filha, o meu filho nos seus caminhos, eu ensinei a verdade do teu evangelho. E olha como está a situação da minha casa, da minha família, olha o meu emprego, Senhor, como eu estou passando. Eu tento glorificar o teu nome ali naquele lugar. E a gente nunca pode esquecer que os processos da vida, ele tem por intuito nos aproximar de Deus, nos tornar pessoas melhores. Todas essas situações de dor que muitas das vezes nós estamos enfrentando, porque algumas vezes nós carregamos a culpa. A culpa porque nós, principalmente nós mulheres, temos a tendência de nos achar responsáveis por tudo. E às vezes quem está ao nosso lado tem a tendência de tornar isso ainda mais difícil. Tornar muito mais difícil com a culpa, com a acusação. Às vezes a dor que você está carregando nesse momento seja uma dor muito grande. Eu não sei o que você está vivendo, mas entenda uma coisa, a sua dor não é única, você não está sofrendo sozinha. Para fora dos seus portões, para fora dos seus muros, existem homens e mulheres que estão passando pelas mesmas dores que você. E o único conselho que eu dou para mim mesma é o conselho que a Bíblia me dá. Que no momento que eu estiver enfrentando dificuldade e que o meu irmão estiver enfrentando a mesma dificuldade, o único conselho que eu tenho é que se compadeça com a dor do teu irmão, se compadeça com a vergonha do teu irmão, se compadeça com a perseguição que o teu irmão está vivendo. Porque algumas vezes nós temos a tendência de nos alegrarmos com a derrota de alguém, com a dor de alguém, com a vergonha de alguém. E a Bíblia diz no profeta Obadias, no capítulo 1, só tem ele, no versículo 10, diz que o povo de Edom seria destruído. E o motivo daquela destruição era porque ele se alegrou com a derrota do seu irmão. Então, e muitas das vezes o que está acontecendo é justamente isso. Às vezes nós, quando somos perseguidos, quando somos humilhados, quando somos caluniados, às vezes nós queremos que aquela pessoa sinta a mesma dor que nós estamos sentindo naquele momento. Mas o conselho que eu te dou nesse momento é: jamais deseja para o outro a dor que você não deseja para você. Jamais se alegre pela dor e a vergonha do outro. Lembre-se disso. No momento de dor, no momento de vergonha, porque tem situações que muitas das vezes que nós vivemos que causa isso. E algumas vezes o nosso irmão do nosso lado, o nosso amigo, o nosso vizinho, aquela pessoa de quem nós esperávamos amor, de quem nós esperávamos compreensão, muitas das vezes nós temos mais apunhalada, é mais julgamento. O que eu tenho para falar para você nesse dia de hoje é: clama, busca a Deus por você e por aqueles que estão te perseguindo, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Então semeie amor, regue o amor, né? Porque o semear, para a gente colher o fruto, a gente tem que semear, a gente tem que regar, aquilo tem que dar fruto. Então que nós venhamos produzir fruto de amor, fruto de graça, de misericórdia, para que nós possamos colher esse fruto na nossa vida, porque a gente não sabe quando
quando as nossas lágrimas irão rolar. A gente não sabe quando nós seremos vítimas de situações. A gente não sabe quando a dor se abaterá sobre a nossa família. E nós precisamos fazer o mesmo que Mardoqueu fez. Ele clamou, ele confiou em Deus. E a integridade dele, por ele ser inteiro em Deus, ele obteve a vitória dele. E a mesma vitória que você e eu precisamos. E que o Espírito Santo venha falar melhor no nosso coração. Amém.